Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, vou me reportar rapidamente a essas falas com relação ao governador Flávio Dino e este momento sensível que o Brasil passa. De uma forma muito objetiva, deputado Adriano, e também vou me dirigir ao deputado Adilásio, que não está mais aqui no plenário, mas pode estar no gabinete assistindo à sessão. O governador Flávio Dino é, sobretudo, um homem de posição. As posições dele e as manifestações com relação ao processo de afastamento da Presidente da República foram muito claras, sempre, em todos os momentos. Ele podia ter escamoteado, ele podia ter tido um nível de exposição menor, ele podia ter surfado de acordo com a onda, como é comum na política brasileira, em particular, foi muito comum na política do Maranhão durante muitos anos. Mas ele é um político autêntico, tem posição, e diga-se de passagem, o governador Flávio Dino nem teria tantas razões para ser solidário ao PT. Afinal de contas, o PT, nas últimas 2 eleições de governador, nem com ele esteve. Na de 2010, por sinal, o partido decidiu estar e, por intervenção nacional, foi obrigado a não estar. O deputado Adriano conhece bem essa realidade. Mas o governador, ele, além de um político de responsabilidade e de posição, ele tem responsabilidade com a sua própria história. Não só a história de um político de esquerda, mas a história de jurista. Afinal de contas, ele vem da carreira da magistratura. Então, por isso, as posições dele foram muito claras com relação ao deputado Valdir Maranhão. Ele, hoje, preside a Câmara dos Deputados, tem autonomia para tomar as decisões que tomou. Se depois ele resolveu voltar atrás, foi uma decisão dele. Ele já está no 3º mandato, e acho interessante que agora vem sendo crucificado, e agora querem atribuir todos os defeitos do mundo ao deputado Valdir Maranhão, associando esses defeitos ao governador Flávio Dino. Esquecendo, deputado Adriano, que o deputado Valdir, ele foi, no passado, aliado do grupo político ao qual você pertence. Foi, inclusive, secretário em um dos governos da ex-governadora Rosiana. Mas esse não é o assunto principal, eu queria apenas fazer esses registros, porque são necessários para que não passe a impressão errada. As posições do governador são claras, ele sabe muito bem o que está fazendo, e tenho a convicção de que, caso se confirme o afastamento da Presidente, o Maranhão não haverá de ser punido por isso, que o governador terá a relação institucional que um governador tem que ter caso a Presidente seja afastada, com o novo presidente Michel Temer. Mas venho a esta tribuna, principalmente hoje, para tratar de um assunto que muito interessa à população de São Luís, que é a licitação do transporte público. E aí começo esse comentário lendo um pequeno trecho do editorial do Jornal Pequeno. Aliás, da abertura do informe do Jornal Pequeno, do informe JP, coluna tradicional na página de política, na página 3 do Jornal Pequeno, diz: a nova realidade do transporte público. Cacarecos, latas velhas, jaulas ambulantes. Assim, usuários do transporte coletivo conceituam boa parte dos ônibus que há muito tempo circulam em São Luís. Por essa dura classificação, os empresários que mantêm esses veículos em circulação já deveriam se envergonhar. Além de tudo, são poucos e não atendem ao volume de passageiros que se espremem numa sauna insuportável. Consequentemente, demoram muito para chegar nos pontos. O monopólio dessa concessão permitiu que esse castigo se perpetuasse em São Luís, mas estava nos compromissos de campanha do prefeito Edivaldo Holanda Júnior mudar essa realidade. Começou com um bilhete único, a biometria facial e outras medidas de impacto para reduzir os transtornos enfrentados pela população. E está finalizando com a licitação do transporte público, finalmente, a salutar concorrência, o fim desse monopólio de desconforto e humilhação dos passageiros de São Luís. Aí, deputado Levi, a gente começa a escutar
e a ler comentários de que empresários do transporte público de São Luís começam a se movimentar e preparam uma suposta ação judicial para evitar que a concorrência aconteça. Eu até prefiro não acreditar que os donos das empresas de transporte público de São Luís tenham a audácia de fazer essa investida contra o povo de São Luís. Eles que prestam esse péssimo serviço à população e que finalmente agora se vai resolver o problema, porque a partir da quebra do monopólio, a partir da licitação, os novos concessionários de serviços terão que trazer novos ônibus, terão que melhorar os serviços, terão compromissos contratuais a cumprir, e esses compromissos serão exigidos pela Prefeitura de São Luís. Agora que se chegou finalmente à condição de fazer a licitação, apenas para garantir continuar ganhando dinheiro às custas do sofrimento do povo de São Luís, os empresários estariam falando na possibilidade de tentar judicialmente embargar. Espero eu que os empresários não cometam este atentado contra a população de São Luís. E se o fizerem, confiamos, como diz o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, com firmeza necessária, diz o prefeito, e eu aqui nesta tribuna endosso as palavras dele, confiamos na justiça, confiamos que a justiça não cederá a esta pressão, sem nenhuma razão, dos empresários do transporte público de São Luís. Porque, até como o próprio nome diz, a justiça, o Poder Judiciário, vai zelar pela legalidade e vai zelar pelo bem-estar da população de São Luís. Deputado Otelino, eu gostaria de Vossa Excelência me concedesse uma parte. Concedo os apartes ao deputado Edivaldo, em seguida ao deputado Sérgio e ao deputado Levi Pontes. Que aí é o Estatuto do Idoso, hein? Deputado Edivaldo. Eu sou o último. Deputado Otelino, parabenizo Vossa Excelência por levar à tribuna desta casa um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão grave. Lamentamos a ausência da maioria dos paladinos deste plenário, que poderiam agora travar um debate sobre este tema. Um tema que está na pauta de todas as pessoas desta cidade. A licitação do transporte público. Uma licitação esperada por toda a nossa comunidade. Ansiosamente, ao longo de décadas, esperando que a autoridade municipal tivesse a coragem de enfrentar esse monopólio que agride direitos da população usuária do transporte público de São Luís. Teve um candidato a prefeito, um pré-candidato, que me convidou a entrar nos ônibus para fazer uma viagem daqui à cidade operária. Como se o prefeito, eu e os demais colegas aprovássemos a situação que está aí. Pelo contrário, a licitação que o prefeito Edivaldo leva a cabo neste momento, nesta cidade, é para pôr fim exatamente a esse descalabro, a essa falta de respeito para com mais de 700 mil pessoas que se utilizam do transporte coletivo da nossa cidade. Mas fazem pirotecnia neste plenário, correm para a rede social, falam bobagens e tentam escamotear o sentimento das pessoas, muitas vezes fazendo delas massa de manobra. Isso é triste. Você presenciar no século XXI espetáculos como esse
que nós presenciamos aqui e em outros parlamentos do nosso querido Brasil. Mas, senhor presidente, várias empresas entraram com várias impugnações na CPL. A CPL, de forma firme, negou direito àquelas empresas porque eram apenas factoides. A licitação, o processo licitatório, passou pelo Ministério Público, passou pelo Poder Judiciário, passou pelo Tribunal de Contas do Estado, passou por várias instituições de controle, por audiências públicas. E está sendo um processo transparente. Mas a realidade, infelizmente, é que temos várias empresas falidas, sem condições de operar o transporte público desta cidade. E elas estão se movimentando no sentido de atrapalhar a licitação diante da justiça. E o mais curioso é que um dos que pretendem impor obstáculos à licitação já comenta com amigos mais próximos que conseguirá uma decisão favorável na justiça. Além de não respeitarem os usuários do transporte, agora estão desrespeitando a própria justiça, antecipando de que ela dará decisão favorável contra a licitação do transporte em São Luís. Parabenizo Vossa Excelência por trazer este assunto à tribuna desta casa, embora um plenário vazio, perante este momento tão importante que Vossa Excelência se pronuncia na tribuna. Parabéns, e temos certeza que a determinação do prefeito Edivaldo é de não recuar diante das pressões, diante das ameaças, porque até ameaças estão fazendo ao prefeito, mas ele não recuará, segundo a sua palavra na sua própria rede social, não recuará da decisão que tomou de transformar o transporte público de São Luís num transporte digno, capaz de levar conforto à nossa população. Muito obrigado. Agradeço a parte, deputado Edivaldo, peço que incorpore o meu pronunciamento. Deputado Sérgio Frota. Antes de mais nada, deputado Otelino, eu gostaria de lhe parabenizar por ter subido à tribuna e focar esse problema seríssimo. Comungo da mesma opinião do deputado Edivaldo, a gente deveria ter mais gente no plenário para participar dessa discussão. Queria dizer que eu fui vereador por 2 mandatos e nem sempre acompanhei o prefeito. Eu votei a favor, muitas vezes votei algumas vezes contra, de acordo com minha consciência. Mas, na questão que nós estamos discutindo, eu gostaria de me congratular com o prefeito pela coragem de ter feito essa licitação, que vários prefeitos já tentaram ao longo de 20, 25 anos. Queria dizer que respeito muito a classe empresarial, mas nós vivemos no capitalismo, e no capitalismo nós temos que favorecer a livre concorrência. Se não é interessante para eles o preço que está aí, não participe da concorrência. Eu acho que, como disse o deputado Edivaldo, houve acompanhamento por parte do Ministério Público, houve acompanhamento por parte da Justiça. Então, não é o momento de questionar. Queria lembrar que, no primeiro ano do meu mandato de vereador, nós tivemos aquela casa invadida por pessoas de alguns partidos radicais e foi decidida uma audiência pública onde seria discutido 3 temas. O primeiro, o deputado Levi Pontes, seria a mobilidade urbana. Segundo, seria a regularização fundiária na Ilha de São Luís. E o terceiro seria a licitação dos transportes públicos coletivos de São Luís. Ora, se o prefeito
teve a coragem de encarar esse problema de frente, que muitos, e aqui tem que se abrir o parênteses e dizer isso, a classe empresarial do transporte coletivo é muito forte, pode ajudar muito numa campanha, e ele teve a coragem, não vou dizer de peitar, mas de colocar a questão em pauta, de discutir, para que a gente possa beneficiar em torno de 700 mil usuários do transporte coletivo. Eu tenho certeza que nessa casa ninguém utiliza transporte coletivo, dos deputados, mas é um caos. E não precisa, deputado Edivaldo, não precisa, deputado Otelino, a gente entrar no ônibus para saber a realidade. Eu já andei muito de ônibus, né? E numa época que São Luís era bem mais tranquilo. Então, eu acho que essa questão tem que ser vista sobre a ótica do capitalismo, da livre concorrência, né? O prefeito não pode e não deve recuar. Nós estamos dando um passo decisivo para discutir o transporte coletivo, numa cidade que se recém de planejamento urbanístico, né? E eu sempre tenho essa preocupação com o usuário de transporte coletivo, deputado Otelino. Quando o Sampaio tem jogo 10 horas da noite, termina meia-noite, eu penso no torcedor que sai meia-noite e meia, como é que ele vai para a cidade operária, para a Vila Janaína, a Vila de Xanto Tavares, ele vai chegar 40 minutos depois sem segurança. Então, eram essas minhas palavras, dizer que essa questão, a gente devia aprofundar a discussão nessa casa. Sempre digo, e volto a afirmar, não nos cabe, enquanto legisladores, formular ou executar a política pública, mas nós podíamos legislar, né, e discutir os problemas. Eu acho que essa questão deve ser trazida de volta a essa casa, né, por Vossa Excelência ou qualquer outro deputado, no momento que nós tenhamos uma presença maior, para que a gente possa estar ao lado do prefeito nessa questão e apoiá-lo, porque a atitude que ele teve foi de coragem e foi uma atitude fundamental para que o usuário de transporte coletivo tenha um pouco de conforto e de dignidade ao se locomover na nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço, deputado Sérgio Frota, pela parte. Peço também que incorpore ao meu pronunciamento. Deputado Levi. Deputado Otelino, ao parabenizá-lo pelos temas que Vossa Excelência trouxe a essa tribuna, de tão importância que, apesar do horário, nós temos que aparteá-lo, devido ao alto nível de parlamentar, de intelectualidade do nobre deputado Otelino, porque este assunto do transporte público é um dos assuntos mais sociais, mais dramáticos que eu vejo na nossa capital. E o fenômeno, se assim posso me manifestar, da licitação pública, ela é de tão importância que vem ferir interesses, quem sabe, capitalistas, mas de um capital especulativo ou de um capitalismo selvagem, porque, acima de tudo, o que o nosso prefeito, muito corajosamente, está fazendo é mudanças, transformações radicais, necessárias, principalmente para os mais necessitados. Portanto, todas essas e outras transformações importantes para o povo pobre, com certeza, esse capitalismo cartorial, selvagem, vai tentar não concordar e criticar. Eu me pergunto, depois de décadas, a gente vendo a gravidade desse transporte público,
Quem tem coragem de ser contra uma licitação honesta, decente? Portanto, o senhor prefeito está absolutamente correto em quebrar esses paradigmas, como foi quebrado na licitação do ferry para São Luís. Então, essas transformações mexem muito com todos, principalmente aqueles onde virem os seus interesses quebrados. Mas peço a Deus que a justiça seja feita, que a licitação continue, que o prefeito continue firme como um bom administrador público, temente a Deus, honesto, e que pense sempre na camada mais pobre de São Luís. Mas gostaria também, deputado, que o senhor me permitisse também tecer um comentário a respeito do posicionamento político do nosso governador. O que eu acho muito estranho, deputado Otelino, é este parlamento, que é democrático, que é livre, mas não quer alguns deputados desta casa respeitá-lo, respeitar sempre a posição desde o início, firme, coerente, legal, que assim entende o nosso governador. Portanto, eu também me congratulo com Vossa Excelência no que diz respeito à defesa do nosso governador de uma maneira ética, de uma maneira sempre pensando no seu passado e nas suas convicções. Não aproveitou o momento, porque tem políticos por aí que já mudaram do governo, que eram do governo Lula, do governo Dilma, já hoje estão com o futuro presidente Temer. Então, isso é que deveria nos envergonhar, mas me orgulha muito a posição correta, ereta, do senhor governador do Estado. E não adianta querer culpá-lo pela posição tomada pelo deputado federal Valdir Maranhão, porque todos sabem que o deputado é experiente, é responsável e é o único que deve responder pelas suas ações, ora tomada a nível nacional. Portanto, parabéns, deputado, porque sempre que Vossa Excelência ocupa esta tribuna, é respaldado da legalidade, da ética, e isso muito honra o nosso parlamento. Muito obrigado. Agradeço as suas gentis palavras, deputado Levi, e finalizo, senhor presidente. Só para uma informação, senhor Deputado Edivaldo. grande orador Otelino, dizer a Vossa Excelência, a esta casa, que quinta-feira pela manhã, no auditório da FIEMA, os envelopes do processo licitatório do transporte público de São Luís serão abertos. E esperamos em Deus e na compreensão dos empresários da nossa cidade, que eles possam deixar este processo livre para que ele prossiga no sentido da melhoria do transporte público da nossa cidade. Muito obrigado. Será uma data histórica, deputado Edivaldo, e nós, independente de estarmos poucos deputados hoje aqui, mas as nossas palavras são multiplicadas e levadas a milhões de pessoas através dos colegas da imprensa, através da TV Assembleia, que a cada dia tem mais audiência, e agora através dos aplicativos que pelo celular se pode também acompanhar as sessões. O importante é que fique dado o recado, primeiro, para que a sociedade se tranquilize
de que o prefeito está cumprindo com o seu dever e está com esta posição dura com relação à licitação do transporte público, honrando os nossos votos, honrando os votos dos ludovicenses que o elegeram prefeito. E que nós, deputados estaduais, estamos também acompanhando, vigilantes, para não aceitar qualquer tipo de manipulação para evitar a licitação dos transportes. E, deputado Levi, finalizo minha fala, reportando ao assunto que iniciei este pronunciamento, que Vossa Excelência o trouxe agora novamente numa parte. Esses que irão participar de um provável governo Temer, participaram do governo Dilma, participaram do governo Lula, participaram do governo Fernando Henrique, participaram dos governos anteriores todos, e participaram do regime militar também, desde a sua concepção, quando do golpe de 64. Então, eles estão de lá até aqui, seja qual for o governo, seja do PMDB, seja do PT, seja vermelho, seja azul, seja verde, eles estarão em todos os governos porque não conseguem viver fora dos governos.